Bom dia, meu nome é Esther e junto com o Rodrigo nós vamos apresentar os artigos sobre causalidade de máquina aplicados à imagem. E então foram selecionados 3 artigos na área de causalidade em imagens. O primeiro de 2014, chamado Visual Causal Feature Learning. Ele trabalha com a formação de macrovariáveis, features, a partir de microvariáveis, pixels, e se as macrovariáveis formadas são causais. Já o segundo artigo, de 2016, trabalha a relação entre as features, que são os objetos nas imagens. E já o terceiro artigo trabalha com o uso de grafos estruturais causais e variáveis pré-rotuladas na imagem para explicar modelos de machine learning. Em termos de hierarquia, o primeiro artigo ele vai trabalhar com a transição do pixel para feature, como pode ser visto aqui na imagem. Já o segundo e o terceiro artigos, eles trabalham nas relações entre as features, então vai possuir um grau maior de abstração. O primeiro artigo ele é bem teórico e ele trabalha principalmente com o conceito de transição de microvariáveis para macrovariáveis, lembrando que microvariáveis são pixels e macrovariáveis são features. E ele trabalha também com 2 definições centrais, que são a causa visual e o teorema do causal coercion, que vai ser explicado mais para frente. Além disso, ele também propõe 2 algoritmos. O primeiro para detectar macrovariáveis causais e o segundo para manipular essas macrovariáveis de maneira a gerar um efeito causal. Então, assim, a ideia central é que os pixels isolados, que são as microvariáveis, elas não vão possuir uma função causal. Mas um agregado de pixels pode constituir uma feature. E ela sim vai ter uma função causal, igual aqui no exemplo da figura, né? O que a gente pode ver nela é um deslocamento lateral da figura. E sendo assim, a maioria dos pixels mudarão, mas as features permanecerão as mesmas. Então aqui, motivação. Para exemplificar essa relação, né, que os autores fizeram, eles utilizam um experimento com barras verticais e horizontais, onde apenas as barras horizontais têm relação causal com o comportamento do alvo, que é o T aqui de target. E as barras verticais elas vão ter uma correlação espúria com o T. A partir do princípio da marginalização, podemos determinar a relação entre T e as features da imagem, igual foi feito também naquele exercício 1.5.2 da lista 2. E aí, nesse caso, o H vai ser uma causa visual. Agora aqui, só explicando um conceito, que é o teorema do causal coercion. Ele faz uma ponte entre as variáveis observacionais e as variáveis causais. E ele anuncia que, dado que possamos separar classes observacionais de maneira a não ultrapassar um limite causal, a partição observacional será uma aproximação grosseira da partição causal, igual é feito aqui na figura da direita. Dessa forma, pela marginalização de variáveis, podemos determinar se uma variável observacional tem valor causal. Agora, já a segunda parte do artigo vai ser dedicada a 2 algoritmos. O primeiro, que detecta se uma variável observacional é causal, e o segundo, que manipula variáveis causais para gerar comportamentos-alvo desejados. Nos 2 algoritmos, uma rede neural MLP é utilizada para aproximar as funções. O primeiro experimento, que é esse aqui, ele é justamente o experimento das barras, que foi descrito. E ele utiliza um algoritmo iterativo, que na primeira iteração, inclusive, ele vai errar bastante. Mas ao final do experimento ele consegue aprender, inclusive, que as barras verticais têm uma correlação espúria. Já que o segundo experimento, ele utiliza o MNIST, né, que é um dataset bem famoso, e é feita uma função manipuladora para transformar um número em outro com a menor quantidade de passos possíveis, como pode ser visto aqui na imagem da direita.
E como resultados e conclusões desse primeiro artigo, ele estabelece definições para trabalhar a significância causal de variáveis e traz diversas definições teóricas, das quais se destaca a causa visual e o CCT. Uma crítica que cabe ao artigo é que ele utiliza como premissa de que baixo erro de teste implica em causalidade. Isso pode ser visto na página 6 do artigo original. O que não é necessariamente verdade, a depender de como os dados de teste são selecionados. E, obviamente, né, que uma extensão natural desse artigo seria utilizar redes convolucionais profundas nos algoritmos 1 e 2, que utilizam apenas MLPs. O segundo artigo, ele é proposto pelo pessoal do Facebook. Ele trabalha com relação entre features, né? Então a gente sai das microvariáveis, que seria o nível do pixel, e já considera que você detectou a macrovariável, que é a feature, que é, por exemplo, nessa imagem aqui da direita, é o carro, né? Então, imagine nessa situação que você tem o carro, a ponte e o rio. Né? Então, qual é a relação entre esses objetos? Se você retira o carro, a figura continua com uma relação lógica razoável. Né? Então, você tem uma ponte e o rio. Agora, se você tira a ponte, o carro ele fica flutuando sobre o rio. Então, existe uma relação aqui entre esses objetos. E essa relação que esse paper vai tentar explorar. Mas note que essa relação ela não é muito fixa, né? Então imagine que a ponte na verdade é um viaduto e um carro está passando por debaixo da ponte. Ou que você tem vários carros e cada um passa numa posição diferente. Então alguns estão sob a ponte, outros estão ao lado da ponte. Ou será que a ponte termina aqui mesmo? Será que isso aqui ainda é uma continuação da ponte? Então você tem essa situação em que você tem features diferentes, né? E para complicar ainda mais, você tem situações em que você tem duas features pontes, né? E várias features carro, ou uma situação em que o carro não está na sua posição tradicional, né? O artigo trabalha muito essa questão da relação do poder do objeto sobre outros objetos, né? Então a ponte tem o poder de sustentar o carro. Não necessariamente ela vai sempre exercer esse poder sobre o objeto carro, né? E aí, nesse caso aqui, na direita, a gente tem o carro aqui numa posição inesperada, no caso, né? Além desses casos, tem também o caso de você ter features que pertencem a outras features. Então, a relação entre, por exemplo, a roda e o carro. Né? Se você retirar o carro, automaticamente você retira a roda. Né? Só que o artigo ele não trabalha muito essa relação das subfeatures, no caso, né? Uma feature dentro de uma feature. A gente vai ver que ele trabalha mais com objetos independentes que se relacionam. E quando a gente está trabalhando com objetos diferentes que se relacionam entre si, a gente está trabalhando com a disposição deles entre si. Né? E como é que a gente detecta essa relação entre os objetos? Os autores eles propõem duas premissas, né? Então, uma é que dado que você tenha dois objetos que eles co-ocorrem em uma imagem, você sabe a dependência, se um é dependente do outro, se a faixa de erro, né, ao longo do objeto independente, é a faixa de dispersão aqui ao longo do objeto independente, ela é constante, né? Então, se eu faço um plot de x por y, a faixa de co-ocorrência entre eles, no caso aqui de x com y, é bem diferente de y com x. Se você olhar as barrinhas vermelhas aqui, né? E no caso, como a barrinha vermelha está variando quando a gente coloca y como variável independente, nesse caso x de fato seria variável dependente. Outra questão é que quando você tem a relação entre x e y, e essa relação é determinística, normalmente, quando y depende de x em uma função, a distribuição de y vai variar com a derivada ou com alguma medida dessa função, enquanto a função x ela vai permanecer mais ou menos constante, né, a distribuição de ocorrência de x. Né? Então, essa é outra forma de identificar que variável causa outra, né? Se é x que causa y ou y que causa x. Né? Então, pelas barras de variação, né, de erro, e pela variação na distribuição das ocorrências, né, dado que você tenha dois objetos. Mas como o artigo trabalha com a questão
da relação entre os objetos. Basicamente, quando a gente detecta um objeto, a gente faz uma bounding box. E aí, a partir da co-ocorrência, né, da sobreposição de bounding box, o artigo ele determina objetos como ou features, né, features de objeto ou features de contexto. A feature de objeto são aquelas features mais ativadas dentro da bounding box. Então, dado que eu fiz uma bounding box e aquela bounding box, se você retirar ela, você retira outros objetos da cena, que é uma feature de objeto. Se o bounding box referente a um outro objeto também presente na cena permanece, né, então ela é uma feature de contexto, ela não está relacionada ao bounding box principal da imagem. Né? E é dessa forma, né, a partir da contagem de sobreposição e de co-ocorrência fora e dentro dos outros bounding box, é que você determina se uma feature é uma feature de objeto ou uma feature de contexto. E aí, nesse caso, eles determinam features causais e features anticausais. Né? As features causais são aquelas que causam a presença de um objeto na cena, e as anticausais são aquelas causadas pela presença do objeto na cena. Né? E aí você tem essas duas hipóteses. Uma é que essas relações têm uma significância estatística, ou seja, ela vai ser detectada, e a outra que dada que ela seja detectada, ela será uma feature, as features de objetos serão anticausais, né? E as features de contexto serão fracamente causais. E se você consegue determinar que uma feature é causal ou anticausal, obviamente é porque você está detectando ela, né? Então, como é que os autores trabalham? Basicamente, quando a gente faz esse crossplot aqui, cada ponto é um conjunto de amostras de dois objetos. Né? E note que aqui eu não estou dizendo que X é o carro e Y é o cachorro ou o homem. Né? Basicamente, quaisquer dois objetos dos quais a co-ocorrência ocorre segundo essa distribuição de pontos azuis. Né? E aí, para ele gerar esses pontos de objetos qualquer, para poder determinar esses padrões, isso foi gerado com dados sintéticos. Né? Então, ele assumiu aqui que a gente tem um modelo aditivo, que você pode gerar os dados, né? Basicamente com um modelo semelhante a esse daqui. Então, y é igual a uma função de x mais um ruído. Né? Basicamente, uma função basicamente linear aditiva, né? Para poder gerar esses dados sintéticos. Esses dados sintéticos são submetidos a uma rede MLP simples, né, que ele chamou de Neural Causation Coefficient, NCC. Né? Mas como gerar as features? Basicamente eles utilizaram a ResNet pré-treinada com a ImageNet com objetos desse dataset aqui, Pascal VOC 2012. Né? E aí com essa arquitetura aqui eles fizeram a detecção dos objetos nas imagens. Né? Então, dado que foi calculado aqui o bounding box para cachorro, por exemplo, aqui você tem a feature cachorro. Retirando a feature cachorro, você pode ter aqui a feature homem, a feature carro e ver a sobreposição entre eles. Note que aqui a gente já vê um dos problemas detectados no artigo, que é o fato do artigo não detectar bem o plano dos objetos. Né? Se os objetos realmente estão próximos ou se a sobreposição na imagem, isso é porque a imagem é achatada. E, enfim, como essa sobreposição entre bounding box é utilizado para o cálculo da causalidade entre objetos, esse é um ponto importante a ser destacado. Como resultado, os autores conseguiram uma boa discriminação aqui de features de objeto. Né? Então, no caso, quando o objeto central realmente é uma pessoa, sei lá, um ônibus, uma vaca, ela realmente tem uma função anticausal, ou seja, ela tem uma função predominante com outros objetos importantes da imagem, detectados da imagem. Né? E por outro lado, alguns objetos de contexto, por exemplo, o carro, como a gente viu ali no cachorro, né? Realmente teve a sua função de contexto. Né? Então, os dados parecem ser razoáveis. Eles utilizaram também essa mesma metodologia, esse mesmo dataset, para o dataset Turbig, que é um dataset menor, mas focado com as relações de causalidade e conseguir o estado da arte. Né? O que indica que o artigo é bem promissor. Como uma extensão natural, a gente indica aí trabalhar no caso em que você tem objetos com funções diferentes da imagem. Né? Então essa seria uma extensão natural para o artigo. O terceiro artigo trabalha com a parte de explicação causal utilizando variáveis anotadas. Né? Então, dado que você tem um modelo
que utiliza como entrada apenas imagens e que você tenha features da imagem que não foram utilizadas no modelo. Você consegue utilizar essas features para poder explicar. Um conceito novo de causalidade adicionado no artigo é o conceito de PAG. O PAG basicamente é um DAG no qual você adiciona incerteza, né? Então, eventualmente, quando você tem esse círculo aqui, você não sabe se essa terminação aqui ele é uma outra seta, ou seja, y e w tem uma relação aqui bijetiva, né? E não sabe se isso aqui é um tail, se essa bolinha é um tail, é só o fundinho da flecha aqui, ou seja, w implicaria y. Né? Esse é um dado novo, que é um tipo de grafo que é obtido quando você roda o FCI, que é um algoritmo que a gente utilizou inclusive no nosso artigo, no nosso trabalho principal da matéria. Né? Ele falou também um pouco de efeito causal, efeito médio causal, mas isso aqui a gente utilizou durante os exercícios, então não é nada novo. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem a figura de um pássaro e você tem aqui anotado o tamanho do bico, a cor da barriga, o padrão da asa, o final da asa, o formato do bico. Então, utilizando essa biblioteca FCI e os resultados do modelo obtido, você consegue utilizar o padrão o resultado obtido e o valor das features para poder fazer uma estimativa da relação entre o resultado obtido do modelo e as features que foram lançadas. Ele gerou um modelo sintético, 5.000 amostras de modelo sintético com barras horizontais, verticais, retângulos e círculos, sendo que a variável resposta ela só é sensível a círculos e ocorrência de barras verticais. Só que como o círculo aumenta a probabilidade também de ocorrerem os retângulos, né? O que é que acontece? Você acaba gerando uma relação entre a variável resposta e a ocorrência de retângulos. E aí, para fazer o teste, ele omitiu a variável anotada círculo e deixou só a variável barras horizontais, barras verticais, variável resposta e círculo. E aí ele obteve esse PAG aqui. Note que esse PAG está muito razoável, né? Porque a distribuição original ela gera tanto H quanto V. Então existe aqui deveriam ser duas setinhas. H ele tem um efeito causal em R. Então isso aqui deveria ser um tail, né? O fundinho da flecha. V realmente tem uma relação com a variável resposta e R aparece numa relação com Y, mas por quê? Porque C foi omitido. Então, dado que você não conhece C, você acaba criando uma relação aí entre R e Y. Né? Então, isso aqui ele simulou uma situação real onde você não conhece uma das variáveis causais importantes, cofounders importantes. Né? E aí ele aplicou essa metodologia, utilizou um modelo Deep Learning para poder classificar pássaros e utilizou um dataset com 312 atributos, aí ele restringiu a quantidade de atributos, né, para poder fazer a explicabilidade do dataset, né, do modelo a partir das features anotadas. Né? E aí ele conseguiu assim, um resultado mais ou menos consistente com os critérios reais de seleção de pássaros. Né? E aí ele, como conclusão, ele fala também da importância de você conseguir explicar um modelo, principalmente na área de fairness, né? Então tem esse caso clássico aqui do Google, em que você tem um homem com um medidor de temperatura e você muda a cor da mão, e aí quando a mão é negra ele identifica como uma arma, e quando você muda a cor para branca ele identifica realmente como um monóculo, que é de fato o medidor de temperatura, né? Então esse é um caso importante para entender a que variável o modelo realmente está respondendo aí no caso de fairness, né? E agora, por fim, fazendo uma relação entre as features, né? Uma relação entre si aqui, a gente tem todos os artigos trabalham com modelo de causalidade. O primeiro utilizou detecção e classificação de features, o segundo usou detecção, né, de objetos e a relação entre essas features. E o terceiro utilizou a classificação de imagem, né, apenas. Né, e as features foram anotadas. Né? Então, todos utilizaram datasets sintéticos. O primeiro utilizou dados NNIST, o segundo dados esse Pascal-Vogt 2012, que são dados gerais, e o terceiro utilizou um dado real de pássaro. Né? Lembrando que esse sintético aqui é basicamente esse modelo aqui do primeiro modificado. Né?
O primeiro experimento o primeiro utilizou experimentos bem intervencionais, com datasets experimentais, né, e observacionais, no caso aqui o sintético e o Omnish, né, e utilizou o conceito de manipulação de pixel, relação entre microvariáveis e macrovariáveis e bastante informação teórica, né, além dos algoritmos de manipulação de features. O segundo, ele já trabalhou com a relação entre esses features, né, com a relação entre as features, né, que já é uma abordagem diferente. Ao invés de você ver a geração da feature e a importância causal dela, dado que você detectou a feature, qual a importância causal de duas features entre si. E o terceiro artigo trabalhou com a utilização de features pré-anotadas para explicar um modelo de deep learning, né? Uma extensão natural para esse terceiro artigo seria, inclusive, fazer a extração dessas features a partir de outros modelos ou outros procedimentos, né? Que é algo que a gente está planejando fazer aí no nosso trabalho final.